A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu queria pensar com os irmãos neste momento a respeito da Páscoa. Qual é a simbologia da Páscoa? Vou fazer uma leitura bíblica aqui que está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A Páscoa ali em Israel era a primeira festa anual. Existiam 3 festas que existiam ali principais em Israel. A primeira é a festa de Pêssah, ou a festa da Páscoa. E depois da festa da Pêssah, a festa de Páscoa, existiam outras festas. Existia a festa de Sukkot e a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E nessas 3 festas, a que encabeçava a ordem das festas era a festa de Pêssah, porque vinha a Pêssah, depois vinha o Shavuot, que é a festa de Pentecoste, depois vinha a Sukkot, que é a festa ali dos tabernáculos. Então essas 3 festas eram importantes em Israel. E o interessante é que para os judeus elas se originam e tem um mandamento. Era um mandamento participar dessas 3 festas em Israel. Era um mandamento participar pelo menos de uma. E o interessante é que Cristo é a nossa Páscoa. Em hebraico, que a Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico, aramaico e no grego koiné, ela diz o seguinte, que no hebraico a festa de Páscoa significa a festa de Pêssah. E essa festa de Pêssah é uma festa a qual o povo comemorava a libertação do Egito, e eles faziam aquela festa relembrando que Deus o libertou, tinha libertado o seu povo do Egito da mão de Faraó. Então Cristo é a nossa Páscoa, é a primeira festa e ela significa passagem, ou seja, Páscoa ou Pêssah significa aquilo que passa, aquilo que pula, que pula de um lado e vai para o outro. Então a primeira festa não foi feita em Israel. A primeira festa ela foi feita lá no Egito. Ela foi feita lá quando o povo estava no deserto e Deus ordena, dá ordem para que aquela festa fosse cumprida, para que aquela festa tivesse uma ordem, tivesse uma organização a respeito de cada elemento. Então a primeira Páscoa ela acontece no 10º dia do primeiro mês lá no Egito. Como era essa festa? A família pegava um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, sem mácula, sem mancha, perfeito. E quando pegava esse cordeiro, se oferecia lá o sacrifício, e esse cordeiro se matava ele e era oferecido no jantar da Pêssah, no jantar da Páscoa para os judeus. E era feito com pães asmos e com ervas amargosas, e o cordeiro que era morto ali sacrificado do dia 10 até o dia 14 era observado se aquele cordeiro não tinha mancha, não tinha mácula, era perfeito para ser oferecido para o sacrifício. E o interessante é que com o tempo houve algumas adaptações, e nessas adaptações o que acontece? Acontece que os judeus eles criam um seder, Seder significa em ordem, ou seja, um seder de Pêssah, a ordem da ceia. E existe um livro lá na tradição judaica em Israel que daquele tempo até os dias de hoje se faz o seder de Pêssah, que é a questão do jantar de Páscoa com a Haggadah, que é um livro que se chama Haggadah. E nessa Haggadah eles pegam e tem a seder de Pêssah, que é a ordem da ceia, como é cultuado ali naquele momento. Então é a ordem dos elementos na mesa, que é o seder. E o interessante é que até o dia de hoje os judeus fazem essa Haggadah, o seu livro, com as ordens da Pêssah, e a Páscoa é feita até hoje. Qual o significado? O significado da Páscoa é a libertação do povo das mãos de Faraó, e o povo é liberto. E para nós cristãos, a Páscoa significa a redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário. Como João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Filho de Deus. E o profeta vai dizer que o nome dele se chamará Jesus, e ele livrará o seu povo de
todos os seus pecados. Então na Páscoa nós comemoramos a redenção pelo sacrifício divino de Cristo, seu sacrifício de expiação. Ele se deu, se doou, ele se entregou para morrer em nosso lugar. E nós comemoramos essa redenção através da libertação do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, a libertação não foi só o povo lá do Egito que saiu das mãos de um governo que estava ali governando naquele momento e estava preso, estava oprimido, mas também uma libertação espiritual. A Páscoa é o significado do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Que nesse dia nós venhamos a estar comemorando essa Páscoa, em comunhão, em família, e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.